para os Estados Unidos, mas não é para o Réveillon, não. É para a notícia dos Estados Unidos. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou Joe Biden por ter comutado as sentenças de quase todos os condenados à morte em prisões federais. Nas redes sociais, o republicano afirmou que planeja instruir o Departamento de Justiça americano a buscar a pena capital para criminosos violentos, uma promessa feita durante a sua campanha. Durante o primeiro mandato de Trump, entre 2017 e 2021, 13 presos federais foram executados. Esse é o maior número desde que a Suprema Corte dos Estados Unidos ratificou o uso da pena em 1976. Resumindo, 37 pessoas que estavam na fila da morte, com pena de morte já definida, foram perdoadas pelo Joe Biden nessa reta final de mandato, que ele trocou a pena de morte pela prisão perpétua. Ele que é contra a pena de morte, falou que ele prefere dormir com a consciência tranquila fazendo isso do que deixar essas pessoas morrerem. Alguns outros ainda permaneceram 3, se não me engano, ele deixou como estavam já na fila da morte. Isso frustrou Donald Trump, que é muito favorável à pena de morte e que, assumindo o governo agora em janeiro, Mônica Rosenberg não vai poder executar estas pessoas. Aquele assunto antigo que todos vocês já conhecem. Pena de morte, que existe nos Estados Unidos, aqui no Brasil nós não temos. Pois é, lá a pena de morte existe, faz parte da regra e, inclusive no governo Trump, foram executadas o maior número de pessoas. Então, isso está na cultura deles. Esse foi um dos temas abordados na campanha, né? Eles têm pautas lá que são muito específicas deles, a imigração, a pena de morte. Então, isso foi discutido e Trump chega com força, inclusive com o apoio da população nesta pauta. Então, aí, o que está acontecendo? Parece uma briga entre dois homens para ver quem tem aquilo maior, né? O Trump chega dizendo, eu vou executar, e o Biden diz, não, porque eu estou inocentando todo mundo, porque eu, com a minha convicção pessoal, acho que a pena de morte é ruim. Mas também não é também assim. Perdoa a pena de morte, mas fica preso para sempre. É prisão perpétua. Pois é, prisão perpétua. Eu, pessoalmente, não gosto da pena de morte, não acredito num país como o Brasil, por exemplo, onde a impunidade reina, onde a gente não consegue sequer prender após a condenação em segunda instância. Não sei se a pena de morte seria uma solução. Fico muito preocupada, então a minha convicção pessoal é contra a pena de morte. Eu não apoiaria um projeto que trouxesse de volta a pena de morte, que trouxesse a pena ao Brasil. Porém, nos Estados Unidos, a regra é assim, a lei é assim, e o presidente que foi eleito falou desta pauta e se elegeu com ela. Então, o Biden, esperto, antes de acabar, nos últimos dias do seu mandato, ir lá e converter 37 condenações que seguiram o devido processo legal, que seguiram a lei americana, converter todas essas em prisão perpétua, me parece realmente ser bater bumbo para os malucos dele e não está de acordo com o que a própria população americana quer. E aí, Diogo da Luz? Acho que tem dois aspectos aí. Eu também não acredito na pena de morte como solução para a segurança. E vale lembrar que nos Estados Unidos, 21 estados americanos apenas têm a pena de morte. Lá, as decisões penais, as legislações penais são estaduais. Então, tem estados que são de um jeito, estados que são de outro jeito. E dentre os 21 estados que têm a pena de morte, o que mais tem pessoas na fila da pena de morte é a Califórnia, que está numa situação de segurança talvez a pior, se não das 2 ou 3 piores daquele país. Então vejo que a pena de morte não é o que está resolvendo. Nenhum estudo sério, técnico, mostra que a pena de morte tenha feito a segurança ficar melhor, de forma alguma. Esse é um ponto. Agora, de outro lado, eu não entendo por que um presidente da República nos Estados Unidos tem o direito de repente, se intrometer nas decisões estaduais e decidir sobre mudanças de penas para uns e outros. Essas questões lá são estaduais, como deveriam ser aqui também, a gente teria muito mais segurança. Então, nesse ponto, eu discordo do que fez o presidente americano, discordo da reclamação do Trump, que acho que as motivações do Trump não me convencem, mas eu insisto, pena de morte em nenhum lugar do mundo mostrou-se o melhor caminho para a segurança. E você, Zaga? O Biden, ele perdoou o filho de crimes cometidos. O que a gente vai esperar dele? É evidente que ele vai interferir nas decisões dos estados. Só que isso frustra Donald Trump porque ele não tem mais o que fazer nesse momento.
E eu concordo 100% com o que a Mônica comentou. O Trump, ele foi eleito com essa bandeira. Ele tem uma política muito mais rígida em relação à questão da pena de morte. Portanto, é evidente que ele vai ficar muito frustrado e o Biden faz isso apenas para sair cutucando, sair atirando. Porque eu não tenho dúvidas que o Biden, ele foi o pior presidente da história dos Estados Unidos. A partir do momento que o Biden não conseguiu colocar em prática nenhuma de suas promessas, todas as políticas públicas que ele foi eleito dizendo que iriam realizar, ele não conseguiu. Ele permitiu com que o mundo tivesse 2 guerras. Ele permitiu com que a inflação subisse nos Estados Unidos. É lógico que no final do seu mandato, ele ia sair atirando contra o presidente que ganhou exatamente por esses motivos. Por quê? Vitória de Trump, só para a gente relembrar, discurso de economia que está um caos nos Estados Unidos, imigrantes ilegais, que muitas vezes são criminosos, que o Trump irá fazer com que todos sejam expulsos dos Estados Unidos, e os jovens, que enquanto lá o Biden e a sua turma dos booms, que como disse a Mônica, achou que estava tudo bem, que tinha os jovens, o jovem americano ele percebeu a necessidade de ter alguém com um discurso mais à direita, com um discurso muito mais liberal, com um discurso que seja mais sério para fazer com que os Estados Unidos volte a ser a potência econômica que é. O que você acha dessa história de pena de morte? A pena de morte, aí o Diogo eu concordo com ele. Não existem nenhum dado que verifique que pena de morte faça com que a segurança pública melhore. Isso é uma lenda. Porém, a gente tem que sempre respeitar a vontade da população. Então, se naquele estado, a população, por intermédio de seus representantes, seus deputados, eles entenderam que o melhor cenário era a pena de morte, a gente tem que respeitar. A gente pode aqui criar discussões. No Brasil, a Mônica comentou que talvez não funcionasse em razão da impunidade. Mas eu vou levantar uma outra bandeira. Eu sou a favor de pena de morte para casos que são que não tem dúvida do crime. Por exemplo, vamos supor um estupro que... Mas toda condenação não tem dúvida do crime. No Brasil tem. Em regra. Em regra não, mas... A teoria... Até descobrirem um eventual engano. Exato. E já aconteceu. Já aconteceu muitas vezes. Então, vou dar um exemplo aqui. Você pega uma filmagem de um indivíduo estuprando um vulnerável, uma criança. Filmado. Qual é a dúvida ali? Nenhuma, zero. Pena de morte Eu não vou ficar discutindo sobre hipóteses aqui. Acho que a gente vai ficar jogando e querendo inventar situações. Isso não é hipótese. Eu já vi muitas imagens que depois, quando foi se ver do outro ângulo, elas eram muito diferentes. Você vai encontrar outro ângulo de estudo? Não vou ficar discutindo sobre hipóteses, não vou mesmo. Agora, é importante se lembrar que os presidentes, especialmente o Trump, que eu sei que muita gente acha que ele vai resolver todos os problemas, e eu espero que resolva muitos dos problemas, está jogando para a plateia. Porque não é função do presidente dos Estados Unidos mandar matar as pessoas. Não é essa função, eles não têm essa função. Então, quando diz que ele queria fazer, não é ele que faz. As decisões penais são dos estados. Existem crimes federais, são raríssimos, mas não é do que está se tratando neste caso específico. Então, ambos, na verdade, estão mais jogando para a plateia para deixar a sua imagem de uma maneira, de uma forma ou de outra, e não estão discutindo o problema. É isso que se chama populismo. Mas tem uma questão que vale a pena esclarecer. Nos Estados Unidos, o presidente tem algumas prerrogativas e é bastante maluco, porque o Zagarino citou aqui o Biden que deu um indulto ao seu filho. Gente, indulto é perdão. Não é que ele converteu uma pena em outra. Ele dá o perdão e o presidente americano tem esse poder, tem esse direito de fazer esse tipo de coisa. Então, realmente, o sistema penal deles é muito diferente, por mais que seja uma federação e que os estados tenham essa autonomia na pena. E só para concluir o raciocínio da pena de morte, isso tem que ser uma vontade da população brasileira. A população brasileira tem que definir se ela quer bancar criminoso preso, porque é caro, viu? Você ficar bancando criminoso preso por 10, 15, 20 anos, está pagando, em média, ali, de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês com aquele criminoso que... Talvez a população brasileira não gostaria que ele estivesse vivo em razão de determinados crimes. Não sou a favor de pena de morte porque o cara roubou uma bala, pelo amor de Deus. Mas pena de morte é um assunto que deve ser, sim, discutido no Brasil. E a gente tem que parar de ter medo de discutir assunto sério. Mas não dá. Não. No Brasil não dá para discutir pena de morte, é cláusula pétrea. Não pode nem discutir no Congresso, né? Tem essa. Tem, mas a gente... Não se mostra eficaz em nenhum lugar do mundo, como você próprio concordou, e depois discutir a viabilidade da pena de morte pensando em custos, e tanta coisa é a coisa mais inacreditável que eu posso ouvir. Até porque, infelizmente,
o que se gasta com segurança nesse país, o que se gasta com penitenciária nesse país é quase nada. A gente precisava gastar mais dinheiro, ter penitenciárias melhores, ter segurança melhor, ter polícias melhor estruturadas para prender os bandidos. Nós estamos num país onde 92% dos crimes violentos não se sabe o nome do autor. A polícia não conseguiu descobrir o nome, porque a polícia não tem estrutura para investigar. Então não adianta ficar discutindo a pena e muito mais achar que isso vai baratear nossa segurança. Se tem um setor onde deviam gastar todo o dinheiro necessário é na segurança, porque a segurança é a obrigação número 1 do Estado. Sem segurança não tem ensino decente, não tem saúde decente, não tem transitar na rua decentemente. A segurança é fundamental e não se pode pensar na vida das pessoas associado. Um tweet do Zaga e um tweet da Mônica. Vamos lá. Eu preciso só explicar que eu concordo com você, Diogo. A segurança é fundamental, mas a gente não pode abrir mão também de ouvir a população. A gente não pode, por mais que seja uma causa... Ouvir a população é uma coisa, oferecer à população o argumento não é oferecer para defender a pena de morte é outra completamente Diogo, diferente. Você não pode tirar a legitimidade de muitos brasileiros que são a favor... Quem está tirando a legitimidade de alguém? Você está dizendo onde que eu falei? Onde que eu falei? Eu disse que usar o argumento de custos para eliminar vida de presos, isso não tem o menor sentido. É que você está generalizando, presos. Como generalizando? O que eu quis dizer foi o seguinte, determinados crimes que são bárbaros, crimes que são absurdos. Por exemplo, jogar a filha de uma janela do prédio. Esse cara tinha que estar vivo? Pra mim, esse cara podia estar morto, não ia mudar em nada na sociedade brasileira. É minha opinião. E jogar um bandido da ponte? Diversos. E jogar um bandido em cima da ponte? Ali foi uma atitude idiota do policial militar que tem que ser punido, mas claramente ele não vai ser punido com pena de morte, aquele policial. Ele vai ser afastado e vai responder ali por talvez uma tentativa de homicídio. O fato é que você trouxe aqui a proposta de que deveria se considerar a pena de morte até pelo custo de certos presos. Sim. Eu acho que isso aí é uma coisa que não tem o menor sentido. Tem sentido sim, porque a gente não tem recurso. Pena de morte, não meu tweet. Porque não quer. Meu tweet. Pena de morte já existe no Brasil para o cidadão de bem quando está atravessando uma ponte que um político não cuidou de reparar. Olha, Mônica, tá vendo? Fechou filosoficamente nossa Mônica Rosenberg. Eu acho que o Diogo e o Zaga concordam com você, Mônica Rosenberg.